Boa tarde. Sejam bem-vindos a este que é o último Põe a Tua Escola no Mapa antes de uma pausa estival que vai acompanhar as férias escolares. Durante os programas, percorremos o país com paragens para conversar e partilhar experiências com os vencedores do Concurso Nacional de Jornadas Escolares de 2019-20. Os primeiros premiados em cada escalão, mas também os contemplados com os prémios Melhor Reportagem e Melhor Trabalho de Ciência. O nosso último convidado desta viagem ganhou o prémio Melhor Design com a revista Brick. Refiro-me à EPI, Escola Profissional de Imagem em Lisboa. A EPI apresenta-se como a primeira escola profissional criada e focada no ensino de cursos para as indústrias criativas. Entre os seus vários cursos, interessa-nos hoje para aqui o design de comunicação gráfica e o de fotografia, que atualmente tem em mãos um novo projeto editorial em fase de conclusão, a Amazing Trap School, de que falaremos mais adiante. Como não poderia deixar de ser, o nosso foco vai ser a imagem e o design gráfico, tão importantes nas publicações atuais. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a um curto vídeo, um making-of realizado pelos alunos da EPI e que espelha a dinâmica da escola. Na realização de uma revista tem de haver dois projetos, o editorial e o gráfico, em diálogo permanente para que resulte num objeto coerente, atraente e de fácil leitura. Fotografar e selecionar as melhores fotografias, criar e editar textos, editar as imagens e compor o conjunto para criar uma solução apelativa que vá de encontro aos objetivos do projeto gráfico estabelecido são algumas das competências exigidas. Para nos explicar como isto se consegue, temos connosco a aluna Rita Santos, a concluir o segundo ano do curso de fotografia, redatora e editora fotográfica da Amazing Trap School. Olá, Rita. Olá, boa tarde. Boa tarde. Temos a Marina Ramos, coordenadora do curso de fotografia. Olá, Marina, boa tarde. Olá, boa tarde. E a Ana Calvé, coordenadora do curso de design de comunicação gráfica. Olá, boa tarde. Olá, Luísa. Olá, boa tarde. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E é inevitável que eu comece por uma pergunta. O ano passado foram candidatos e vencedores no nosso concurso nacional de jornadas escolares, com uma publicação, de 2 edições de uma publicação, a Brick. E onde é que está a Brick? O que é que aconteceu à Brick, entretanto? Porque eu sei que há um novo projeto este ano. Eu posso... A ideia é ir variando ano a ano este projeto. Portanto, isto não é uma revista escolar que acompanhe anualmente a escola, é uma revista que nasce de projetos que surgem de módulos, nomeadamente do módulo de algum módulo de design gráfico, que agora não sei o nome, mas a Ana poderá complementar, mas que depois o projeto
um dos projetos desenvolvidos ao longo do módulo depois é escolhido para ser a base desta nova revista, neste formato que começámos a utilizar o ano passado, um bocadinho para dar origem a um projeto que pudesse mostrar aquilo que tinha acontecido a nível fotográfico na escola, nesta altura de pandemia, quando estivemos no primeiro confinamento, e que muito trabalho foi produzido, que era importante mostrá-lo na altura. E, portanto, foi esse trabalho fotográfico que depois informou a revista, que tinha uma linha gráfica criada num módulo de design gráfico, e que, como todos os anos, esses módulos são repetidos e é importante que os alunos iniciem o projeto do início, portanto, passem por todas as fases e não peguem no projeto quando ele já vai em velocidade de cruzeiro, digamos assim. Portanto, por isso, todos os anos, até considerarmos que isso é útil para o processo educativo, iremos iniciar um novo projeto com novos alunos e com uma linha gráfica e uma linha fotográfica também diferentes. Todos os anos. Muito bem. Mencionou o vosso projeto educativo. Eu aproveitei e estive a fazer o trabalho de casa, a ler algumas coisas no vosso site, e um dos pilares do projeto surge muitas vezes quase como um apelo, não é? É o que aprendes e como aprendes. Em que é que isto se traduz, Ana? É assim, o como aprendes e o que aprendes e como aprendes tem essencialmente 4 grandes linhas, podemos dizer assim. Uma primeira linha de trabalho com os alunos é que na maioria das áreas, em quase todas as áreas que são trabalhadas aqui na escola, nós trabalhamos em projeto. E o trabalho de projeto põe o aluno no centro do seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o trabalho de projeto leva o aluno a ser o foco do seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma das grandes áreas, uma das grandes formatos que nós temos aqui na escola já há vários anos. Outra das linhas outro pilar desta forma de trabalharmos aqui tem a ver com a forma como trazemos o mercado de trabalho para a escola. Portanto, o mercado de trabalho está na escola todos os dias, ou seja, os nossos formadores da área técnica são todos profissionais que estão no ativo e que vêm à escola dar os módulos, as matérias em que são especialistas. Portanto, temos aqui produtores musicais, fotógrafos, designers de várias áreas, designers da área do editorial, designers da área do branding, fotógrafos de moda, fotógrafos de fotojornalistas e por aí fora, conforme os cursos. Portanto, o mercado de trabalho está sempre cá dentro. Isso é outra das questões e da forma de nós trabalharmos. Depois temos ainda uma ligação muitíssimo forte entre o conhecimento e o saber fazer. Portanto, as áreas teóricas e as áreas práticas estão ligadas. Não há o fazer sem ter conhecimento e o conhecimento ele serve para ser aplicado no fazer. E então, estes projetos que eu falei, eles ligam aquilo que se costuma chamar, numa linguagem comum, as disciplinas teóricas às disciplinas técnicas. Elas são trabalhadas em parcerias e em ligação muito estreita. E, por último, aquilo que cola tudo isto tem a ver com o nosso lado, com o nosso ADN, que é um ADN muito humanista. Portanto, nós somos uma escola em que, naturalmente, somos muito inclusivos. Nós, e digo nós, professores, alunos e funcionários, portanto, não... e trabalhamos, as relações interpessoais aqui são muito fortes, ou seja, as relações que existem entre os alunos e as relações entre os alunos e os professores, porque a partir do momento em que estamos a fazer um trabalho prático, estamos muito tempo a desenvolver projetos, esta ligação é uma ligação que, a relação interpessoal, a ligação entre as pessoas, ela acontece mesmo. Naturalmente, inevitavelmente. Naturalmente, exatamente, e cola tudo isto que eu acabei de dizer anteriormente. Pegando no que a Marina acabou de dizer, baseiam as aprendizagens em trabalhos colaborativos, em trabalhos de projeto, e aliás isso é muito evidente naquele curto vídeo que apresentaram. Rita, o que é que esta metodologia, tu vinhas do ensino regular, provavelmente com metodologias diferentes, o que é que isso acrescenta no teu percurso? O que é que isso traz como vantagem? O que é que mais-valia é que tu encontras?
Ou então... Sim. Eu escolhi o ensino profissional porque até eu acho que sempre tive uma facilidade maior a conhecer e a aprender mais numa parte prática. E eu acho que isso evolui muito a nível profissional, não é? Por causa dos horários e dos projetos, e é tudo muito profissional. Mas eu sinto também, a nível pessoal, melhora sempre o meu sentido de responsabilidade e também faz-me desenvolver uma parte criativa que eu sinto que se calhar seja o meu forte. E pronto, por isso mesmo é que eu sinto que o facto de eu estar a desenvolver a parte criativa e de me pôr à prova melhora muito a minha técnica e mesmo a nível pessoal. Até porque vocês acabam por conviver também naturalmente, não só com as turmas dos cursos que estamos a falar, mas também dos outros cursos de representação e de outros cursos que têm na escola, não é? E se calhar Sim. recorrem a eles também para cruzar conhecimento e pedir ajuda em alguns trabalhos. Sim, trabalhos e dúvidas que eu tenho sempre a quem procurar para me ajudar. Bom. Falou-se na pandemia e nesta metodologia surge logo como é que conseguiram ultrapassar estas limitações num curso em que se privilegia e estimula a prática, ou estar no terreno, não é? Ou estar no campo. Quer dizer, como é que conseguiram ultrapassar todos os constrangimentos que a situação pandémica nos impôs? Isto depende, ou seja, as soluções foram diferentes de curso para curso, porque todos os cursos têm formas diferentes de estar e trabalhar. No caso do curso de Design de Comunicação Gráfica, porque é um curso que o tipo de trabalho que se faz é um tipo de trabalho que é possível ser feito à distância e ou seja, a prática na área profissional, esta área profissional já tem esta prática muito antes da pandemia existir, portanto, esta forma colaborativa de estar online e de trabalhar é algo que acontece naturalmente no curso de Design de Comunicação Gráfica e não foi assim tão difícil. Houve outros cursos que tiveram que se adotar a outras soluções. A questão da ligação entre os cursos durante o período de confinamento funcionou da mesma maneira que funcionou dentro da própria turma, portanto, andámos sempre neste registro das videochamadas, das reuniões online, de promover aquilo que era possível promover, mas acho que se calhar a Marina poderá falar um bocadinho mais sobre esse assunto. Sim, até porque depois a questão, por exemplo, da reportagem, da fotografia, não é? O ir para o terreno, se calhar foi mais complicado, Marina. Sim, em relação à fotografia foi bastante complicado. Já o ano passado eles ficaram muito tempo retidos e havia aquela incerteza toda, ainda foi um período mais assustador porque as saídas de casa eram mais complicadas e depois, à medida que foram saindo aos bocadinhos, foram construindo portfólios fotográficos muito interessantes até, porque era um mundo novo que estava a acontecer, então foram recolhendo esse tipo de registro e foram acumulando um espólio interessante. Todos os alunos fizeram isso, principalmente os que estavam no segundo e no terceiro ano. Que deu, desculpa interromper, que deu origem a muito trabalho da epidemia da segunda edição da BRIC, certo? Sim, exatamente. Foi exatamente esse o trabalho que originou deste momento particular que vivemos, assim, com grande susto na altura, mas que ainda por cima os alunos estavam fechados em casa, mas estavam desejosos de começar a trabalhar e, portanto, isso deu origem a trabalhos muito interessantes que depois foram organizados pelos alunos que estavam em momento de iniciar o estágio, mas que por razão de algumas das empresas ainda não terem arrancado, tiveram que fazer uma espécie de uma prática simulada, onde encaixou perfeitamente este formato de revista e depois foi alimentado pelo trabalho fotográfico que foi sendo feito pelos alunos. Portanto, o ano passado encaixou bastante bem. Este ano, as coisas estão um bocadinho mais sobrepostas no tempo, porque tivemos que repor muitas aulas que estavam em atraso, porque os alunos tinham ficado em casa e havia coisas que era impossível serem dadas à distância, não é? E, portanto, tivemos a aproveitar agora para dar essas aulas práticas, por exemplo, aulas de estúdio de fotografia de moda, por exemplo, tiveram que ser repostas agora nesta altura,
e acabou por ficar o tempo bastante mais apertado agora neste final de ano, mas estamos a crer que vamos conseguir fazer uma revista tão boa como a do ano passado. Bom, com certeza, tenho dúvida. Já falaram aqui de parte de como desenvolvem este processo criativo, a dinâmica, a organização, quer em termos gráficos, quer em termos de conteúdos. Mas eu gostava de saber, Rita, como é que isto funciona para vocês? Imagina que estás a explicar aqui a quem não sabe nada, que é o meu caso, e como é que tu tomas conta do trabalho, como é que te organizas com os teus colegas, como é que funciona essa dinâmica? Tu estavas na parte da redação, não é? Portanto, e também na edição de fotografia. Queres falar um bocadinho sobre isso? À vontade. Pronto, eu sinto que primeiro há sempre um brainstorming, ou seja, nós organizamos ideias sobre aquilo que nós estamos a pensar, o que é que nós queremos mostrar, a nossa visão das coisas, e depois, pronto, não vou mentir, é um bocadinho difícil, porque aceitar ideias e depois termos toda uma conversa, mas acabamos sempre por chegar a um consenso. E pronto, organizar o trabalho basicamente dividir tarefas e ver o que é que uns são melhores a fazer do que outros, porque pronto, cada um tem as suas facetas e os seus pontos fortes. E os gostos, e então, pronto, depois acho que, pronto, isto aqui é sempre um trabalho de equipa, precisamos de uma equipa fotográfica, a redação, e então depois é só juntar tudo aquilo que nós temos e fazer. É montar o mosaico de forma a que fique tudo. Muito bem. Em relação da BRIC para a Amazing Trap School, houve diferenças nessa orgânica significativas ou mais basicamente estamos com a mesma metodologia, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de organização? A Rita não sabe, não esteve na BRIC, não é? Mas, Marina, não sei se quer responder. Sim, há alguma diferença, porque são revistas que vão acabar por ser diferentes até em função da linha gráfica e também em função dos conteúdos que vão ter, não é? A outra foi muito direcionada às fotografias que vinham das visões da pandemia, não é? Dos alunos. Neste caso, a revista tem uma linha gráfica muito forte, e que vamos ter aqui que suavizar um bocadinho em função dos conteúdos que forem sendo disponibilizados para entrar nesta revista, mas penso que aqui a linha gráfica terá um peso que depois vamos ter que dosear muito bem. E os conteúdos também serão diferentes, já não terão a ver com a pandemia em si, mas muito mais com a vida escolar e a edição do Interturmas, portanto a edição especial que vamos fazer dedicada ao tal projeto Interturmas, que é esse projeto que temos todos os anos. Esse projeto Interturmas que me falaram que vocês aí acaba por ser também interturmas e intercursos também, não é? Se podemos dizer isso, não é? Se calhar era interessante, até porque há mais escolas profissionais que têm esse projeto Interturmas e se calhar a vossa abordagem é diferente e ouvir um bocadinho sobre ela, não sei se a Ana, se a Marina quem... Eu posso explicar um bocadinho. Sim. É um projeto onde os vários cursos trabalham em conjunto, portanto nós criamos equipas multidisciplinares, multicursos, é passado um desafio aos grupos de trabalho e os grupos de trabalho vão num conjunto de dias que é dedicado especificamente a este projeto, responder a esse desafio, responder a esse briefing. Normalmente é sempre um briefing na área da comunicação, porque, portanto, como disse no início, nós somos uma escola dedicada às indústrias criativas e não é por acaso que somos especialistas nessa área, porque eles aqui aprendem também a forma como é que cada um se relaciona, cada área se relaciona no mercado de trabalho. Portanto, todas estas áreas no mercado de trabalho estão interligadas e esse é o projeto onde aqui na escola isso acontece. Portanto, é um projeto onde nós interligamos as áreas todas e fazemos grupos de alunos com alunos de vários cursos para eles sentirem essa ligação e como é que podem colaborar. Sim, resumidamente, é assim o nosso projeto. Sim, é um processo, não é? Tem mesmo que ser resumido.
nessa autonomia, nessa responsabilidade que a Rita falou, portanto, na seleção dos temas, na organização das equipas, segundo as competências e os gostos de cada um, tentando respeitar isso, ficou a curiosidade de saber como é que se equilibra esta autonomia dos alunos e a intervenção, claro, dos professores. Como é que é feito, como é que isto é gerido, digamos assim? Esta pergunta, não sei se alguém quer responder, mas é uma pergunta complicada. Achei que era para a Rita esta pergunta. Rita. Sim. Pronto, equilibrar isto é um bocado ouvir tudo aquilo que as pessoas têm para dizer e depois chegar a um consenso que seja tanto no interturno, mas nós também tivemos de fazer isso porque, pronto, foi-nos dado uma frase de partida e nós tínhamos que aceitar as ideias dos outros e ver como é que toda a gente tinha a visão, respondia à pergunta de uma forma diferente. Ou seja, é um bocadinho difícil, porque também, pronto, cada um tem a sua personalidade e às vezes pessoas têm mais facilidade em aceitar, outras têm mais facilidade em fazer. Lá está a aprendizagem das então, relações interpessoais. É difícil haver um equilíbrio, mas pronto, eu sinto que estamos todos muito habituados a trabalhar com várias áreas. Eu, por exemplo, acabei por nem trabalhar só com fotografia, acabei por gravar, por ver linhas gráficas, por tudo, coisas que eu também gostei imenso de fazer. Então eu sinto que é um bocadinho aquela coisa de saber ouvir e de perceber qual é o que é que resulta melhor, porque nem tudo aquilo que nós temos em mente depois resulta em algum projeto que seja interessante. O papel, só completando aqui um bocadinho o que está a dizer, claro. O papel do professor aqui é o papel do tutor, não é o papel do orientador, é o papel de quem está a fazer a mediação de um grupo de trabalho. Sim, eu tive a oportunidade de ver em alguns vídeos que vocês têm disponíveis e os alunos referem muito a essa proximidade, quase camaradagem que têm com os professores. É um aspecto que nos vídeos me chamou a atenção. E, portanto, o próprio trabalho também proporciona isso, não é? Na BRIC era clara a valorização da imagem e do design, mas, no entanto, temos lá notícias, temos reportagem, temos entrevista. Como é que trabalham esta parte dos conteúdos de texto? Eles, no ano passado, trabalharam estes conteúdos, foram eles que criaram todos os textos e não houve necessidade, depois eu penso que até nem entraram professores, só assim umas revisões muito breves, não interviram muito na construção dos textos. Foram os alunos que entre si, claro que os alunos com mais aptidão para esse trabalho ajudavam os outros que são um bocadinho mais com um bocadinho mais de dificuldade, mas foi um trabalho mesmo feito pelos alunos, a grande maioria das vezes. Ainda na BRIC fizeram 2 edições, uma impressa, portanto uma em papel, e outra digital. Eu não sei se foi estratégico, se foi um recurso, gostava muito de saber a vossa opinião sobre isto que é tão falado, as vantagens e desvantagens entre o impresso e o digital. Gostaria muito de começar pela Rita. Então, é que, na minha opinião, eu acho que os 2 suportes são essenciais, mas, pronto, eu compreendo que hoje em dia seja mais fácil o suporte digital, pronto, até é mais fácil o acesso, mas eu pelo menos sinto que existem imagens que simplesmente não funcionam tão bem, pelo menos na minha área, não funcionam tão bem em suporte digital como funcionam em papel. Sinto que se calhar até tira um bocadinho a essência ou a intensidade da imagem do que estar a ver, é diferente estar a ver num ecrã e estar a ver em papel. Rita, falaste aí em intensidade da imagem. Isso é importante, tu estás também com a fotografia, com a imagem. Quais são os teus critérios, os teus cuidados quando estás a trabalhar com a fotografia?
Vamos imaginar que querias agora estar aqui nos conselhos a essa gente toda que está com os jornais escolares. Eu não percebi bem a pergunta. Não percebeste bem a pergunta? Não, eu repito. Eu se calhar não a formulei bem. Quando estás a editar e a trabalhar fotografia e a selecionar determinados trabalhos para determinado conteúdo, não é? Quais são as tuas linhas de orientação? O que é principal para ti? Claro, tu queres reforçar aquela mensagem, não é? Que está ali naquele texto, mas se diz. Eu acho que o mais importante é mesmo o sujeito da imagem, ou seja, ter o objetivo. Nós temos que olhar para a imagem e perceber o que é que ela está a retratar ou perceber o que é que nós queremos transmitir. Se isso não estiver tão bem explícito, quer dizer que se calhar a imagem tem que ser diferente. Ou seja, acho que o sujeito da imagem é o mais importante, pelo menos agora nas revistas e assim, mais a parte do fotojornalismo, a ideia é a imagem passar exatamente aquilo que nós queremos que ela transmita e não fugir muito para além disso. Acho que é os meus critérios para quando escolho imagens. Okay. Se alguém, agora do nosso universo de jornalismo escolar, não sei se estão a par de algo do que se vai fazendo por aí, muita coisa em digital, muita coisa ainda em impresso, mas que conselhos dariam na parte diretamente relacionada, principalmente com a parte gráfica, a estes pequenos jornalistas e também nossos colegas que estão na coordenação desses jornais, porque, de facto, o ano passado, com aquele texto que era pedido de enquadramento no concurso de jornais escolares, era uma área que muitos diziam que era a mais fraca, era a mais frágil, era aquela em que sentiam menos segurança, mas que acabavam por valorizar. E então, o que eu gostava de que se dirigissem mesmo a eles a dizer, olha, o que é que devem privilegiar, não tendo tantos recursos, porque não sendo escolas, a maior parte delas especializadas como a vossa, não é? Não tendo esse know-how, mas pequenas dicas que possam ajudar para não correr erros que muitas vezes acontecem, como para, por exemplo, poupar páginas, compactar a informação toda e os layouts ficam, não é? E depois aquilo não é visível, não tem leitura. Portanto, o que é que se deve privilegiar aqui? Qualquer dica será bem-vinda, com certeza. Julgo que seja para mim essa pergunta. Ok, é para a Ana, sim. Sim. O design editorial é uma técnica e é uma forma de trabalhar complexa. Não é simples. Isto porquê? Porque qualquer projeto gráfico, ele tem que responder a um projeto editorial. E, portanto, no projeto editorial nós vamos ter a temática da revista, vai ser definido qual é o tom, não é? Se o tom da revista é um tom informativo, descontraído, portanto, o tom da revista tem a ver com o público a quem se dirige a revista, com a linguagem da revista, e depois há um projeto editorial que define uma série de editorias e aquilo que é o conteúdo da revista, o público a que ela se destina e o tom que a revista vai ter. O projeto gráfico tem que responder a isto. Portanto, se nós é muito importante quando pensamos em qualquer projeto gráfico pensar a quem é que ele se dirige. Depois, a partir daí, começamos a construir aquilo que é a nossa linha gráfica. A linha gráfica, pronto, é assim, aquilo que eu aconselho, para não entrar aqui numa explicação muito técnica, aquilo que eu aconselho a quem não tem esta técnica, quem não aprende a fazer, como é que isto se faz, a melhor forma é basearem-se, inspirarem-se em projetos que já existam. Portanto, existem um número bastante grande de revistas e jornais que já têm o seu projeto gráfico definido. E inspirar-nos num projeto gráfico que já existe é um caminho para nós podermos criar o nosso próprio projeto gráfico quando não temos a competência técnica, não é? A competência técnica para o fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se o jornal ou a revista escolar que estão a fazer se dirige a um público mais velho e tem uma linguagem mais informativa, devem ir à procura das publicações que existem dentro desse registro. Se é um jornal ou uma revista que se dirige a um público mais jovem, mais descontraído, devem ir à procura do que é que já existe, o que é que já está a ser feito, o que é que está nas bancas. Portanto, só se faz isto vendo muita coisa.
analisando muito aquilo que está feito e inspirando. Como é que a estrutura, assim, num projeto gráfico ele tem uma estrutura, aquilo que nós chamamos a grelha da revista. A grelha vai definir se a revista ou o jornal trabalham a 2, 3, 4, 6 colunas. E trabalhando este número de colunas, nós podemos trabalhar, se tivermos a 6, eu posso ter 6, 3, 2, 4, mas tem que sempre jogar com aquela grelha. A forma como a tipografia é trabalhada é muitíssimo importante. Escolher o tipo de letra. Sim. De letra, sim, para criar um estilo. Criar estilos quer dizer que a tipografia escolhida para os headlines, para as entradas, para o texto, para as caixas, ela tem há um estilo que está definido para estas situações. Não quer dizer que a certa altura não se rompa este estilo, mas ele está lá. É uma base, não é? É a nossa base. E depois, aquilo que disse há bocado e muito bem, que é, o projeto editorial e o projeto gráfico, eles têm que dialogar. Portanto, quem trabalha o projeto editorial e quem trabalha o projeto gráfico são dois técnicos que têm que falar entre si. E têm que discutir ideias e têm que perceber como é que em conjunto, que é isso que os alunos de fotografia estão a fazer com os alunos de design gráfico, como é que em conjunto vão levar para a frente esse trabalho. Sendo que, às vezes, na redação, e os artigos que se escrevem, às vezes têm que ser escritos para um espaço que existe. Outras vezes tem que ser feita a paginação em função do número de caracteres que tem o artigo. Há uma reportagem, o que for. Portanto, aqui temos sempre que criar compromissos, tanto de um lado como do outro. Eu não sei se ajudei. Eu com certeza. Em relação a softwares, provavelmente usam softwares específicos, não é? Sim. Há alguma dica de algum software mais acessível, que pode resolver assim, os problemas quando estamos a falar dos jornais escolares mais pequeninos, por exemplo? Sim, nós usamos o InDesign, que é o software para paginação. Eu sei que existem, nós aqui trabalhamos tanto com esse que e como não necessitamos dos alunos, a escola tem acesso a esse software e todos os alunos têm acesso. Não necessitamos de ir à procura de soluções alternativas, mas existem, de facto, soluções alternativas É uma questão de se fazer uma pesquisa no Google, porque existem uma série de softwares free e fáceis de trabalhar que podem substituir este software de paginação, que são também softwares free. Eu agora gostava muito de poder dar aqui alguns nomes. Não, claro, eu sei que existem, o que acho que fica bem aqui sublinhado é que, de facto, os conteúdos são importantes, mas se não houver aqui uma verdadeira articulação com a parte gráfica, uma coerência, houver bem estudado para quem se dirige a revista, se é um estilo mais irreverente, se é uma coisa mais conservadora, e ter tudo de acordo com essa linha gráfica estabelecida, de facto, se o fizerem, o resultado vai ser muito mais simpático e muito mais convidativo para a leitura, que também é isso. Nós, quando olhamos para uma coisa que graficamente não é atraente, está muito compactado, todo ali muito cheio, né? Já não apetece ler, quer dizer, não é? E às vezes as pessoas não estão tão sensíveis para estas questões, e acho que esta conversa não se poderia aqui nesta conversa estar aqui a dar sim, mas esta ideia de como se pode sempre fazer melhor, e acho que isso é importante, aqui as dicas que estamos a dar. Rita, já sei que já tive a oportunidade de falar contigo e sei que não passaste por nenhuma experiência de jornal escolar até ao 9º ano. Agora que estás no ensino profissional e que já tiveste experiência estás a fazer uma revista, a colaborar, achas que teria sido importante para ti teres tido esse contacto com o jornalismo nas fases iniciais da tua escolaridade? Eu sinto que é sempre importante, mas eu acho que eu aqui aprendi tudo o que me possibilita de desenvolver o meu trabalho. Mas pronto, eu sinto que se calhar podia ter tido mais contacto com esta área, porque acho que pelo menos no regime de ensino que eu andava antes, é tudo muito de acordo com os planos e não acabamos por dar tanta importância a áreas da comunicação, que eu sinto que se calhar também teriam facilitado um bocado o trabalho que eu faço aqui. Mas, tirando isso, eu sinto que sempre nos ensinam tudo, aquilo que nós precisamos de saber e também, pronto, também tem que vir da nossa cabeça aquilo que nós achamos que somos capazes ou não. Portanto, eu acho que é um 50-50.
Ok. Em relação a isso, a Marina e a Ana, quais são as competências que acham que não bem tão trabalhadas ou que deveriam ser mais estimuladas, digamos melhor, nos anos anteriores, para eles se depararem com menos problemas quando estão a trabalhar, quando estão a construir coisas? Assim, hábitos. Eu penso Avança, Marina, desculpa. Eu é que memória. Marina, sim. Para mim, uma muito importante é a autonomia, porque há muitos alunos que chegam e que são muito pouco autónomos, quer a pensar, quer a concretizar, e que seguem muito uma cartilha e estão muito à espera que seja debitado pelo professor aquilo que eles têm que desenvolver. E facilitaria muito e conseguiríamos chegar mais longe logo no início se eles de facto viessem com uma preparação para conseguir autonomamente construir coisas da sua cabeça e pelas suas mãos construir mais facilmente e de forma mais independente. Não sei se a Ana queria acrescentar alguma coisa. Sim, eu concordo plenamente com a Marina, no entanto, acho que fazem também aqui falta hábitos de pesquisa, seleção da informação, análise da informação, relacionar conhecimentos, hábitos de leitura e de escrita são, complementando com esta questão da autonomia, que sim, que eu acho que é o foco. Acho que a questão da autonomia e da capacidade deles de desenvolverem e relacionarem conhecimentos já seria um caminho, já abriria portas para um caminho muito mais fácil. Mas há aqui, assim, outras competências que também são importantes e que já deveriam estar adquiridas, na sua maioria, nesta fase do percurso académico, que ainda estão frágeis, acho eu. Estamos a falar, se calhar, de leitura, de escrita. Sim. Relacionar conhecimentos e pesquisa de informação, seleção de informação, análise. Okay. Isso é importante porque é um dos objetivos do público na escola, é precisamente estimular essas competências do pensamento crítico, da pesquisa da informação e de munir de estratégias, porque de facto hoje em dia são essenciais, não só para esse curso, para todos os cursos, não é? E para as profissões. Rita, que expectativas é que tens? Estás agora a terminar o segundo ano, claro que queres terminar o curso e queres trabalhar em... Pronto, eu estou a pensar na área da comunicação, talvez como fotógrafa, mas talvez numa área mais abrangente, que também inclua outros meios sem ser a fotografia. Eu pretendo ir para a faculdade e pronto. Mas pronto, é basicamente isso também. Não sei se é tanto na área de jornalismo, mas gosto de ter contato com tudo o que seja comunicação. É comunicação, não é? Exato, é comunicação. Esse mundo enorme. A comunicação. E chegou a hora da rubrica do programa em que os alunos são convidados a colocar uma questão para um profissional do público responder. Vamos então ouvir a pergunta que a Rita trouxe. Olá, meu nome é Rita e sou da FO19. Faço parte da equipe editorial da revista, tanto na redação como na parte fotográfica, e a pergunta que eu tenho é: quais é que são os critérios que nós temos de ter em conta quando escolhemos imagens finais para uma reportagem, por exemplo? Obrigada. E quem vai responder é o Miguel Manso, editor de fotografia do Público. Vamos ouvir. Olá Rita, meu nome é Miguel, sou editor de fotografia do Jornal Público. Em relação à pergunta que nos fizeste sobre a escolha de fotografias para reportagem ou para uma notícia no jornal, depende muito. Quando é uma reportagem que fizemos fazer, que foi um fotógrafo do jornal e um redator, eu acho que tendo espaço, pões um bocadinho, tentas contar a história em imagens, sem ser repetitiva, não teres várias imagens em uma situação que não vale a pena. Às vezes é difícil. Quando não tens espaço, eu acho mais importante mostrares
as fotografias do assunto sobre o qual estás a falar do que as pessoas com as quais falaste. Tendo possibilidade, pões as pessoas mais pequeninas, ou se tivesse espaço para isso, ou as pessoas recortadas, que graficamente pode funcionar melhor. Mas é tudo uma relação de paginação e de espaço disponível no jornal, porque é isso que conta muito, o número de páginas que tens para contar a história, que nem sempre é muito. Isso em relação a reportagens. Depois tens outras situações, como às vezes reportagens ou notícias que falas sobre violência doméstica, abusos sexuais, mortes de crianças, pessoas em situações frágeis. A isso, o que ter cuidado é não expor muito essas pessoas visivelmente. Ou seja, não mostrar pessoas que estão em situações frágeis e que não merecem ser expostas. E pronto, muito basicamente. Depois há a situação de conferências de imprensa, por exemplo, ou notícias em que no jornal não valorizamos muito ter a informação na imagem do que está a acontecer. Ou seja, o lado estético da imagem é mais importante para nós do que o lado informativo, porque a informação está no texto. Ou seja, se a informação já está no texto do artigo, não precisas de estar a pôr essa informação na imagem. Basicamente é isso. Obrigada, Miguel. Espero que tenhas ficado esclarecida. Muito obrigada. Com vontade de explorar outras questões que foram aqui abordadas por Miguel. E assim, com esta agradável conversa, chegamos ao fim do programa e ficamos à espera da Amazing Trap School, de novidades, e ficamos curiosos. Muito obrigada por terem partilhado connosco as vossas experiências. O Põe a Tua Escola no Mapa acompanha a comunidade educativa nesta pausa de verão, mas com regresso agendado para o final das férias. Entretanto, o público na escola relembra que até dia 10 de julho continua a decorrer o prazo para entrega das publicações que se candidataram ao nosso concurso nacional de jornais escolares 2021. Até breve. Umas boas e merecidas férias para todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Obrigada.